Uningá, que o futuro é aqui. Parte final, a gente vai discutir agora a ideia da previsão do balanço patrimonial, do DRE e do orçamento de caixa, além da que é uma previsão também. Bom, a ideia básica é a seguinte, aqui um exemplo para vocês entenderem. Primeiro, o que é o orçamento de caixa? É a garantia que você vai ter dinheiro para pagar suas contas por exemplo, do investimento. Então, pensa que você fez um VPL, calculou taxa interna de retorno, vai comprar uma máquina para você na sua empresa novinha e vai demandar lá pagamentos mensais de R$1.000 por mês, ou 2, 3, 5, 10, não importa. O que você vai ter com essa técnica aqui? Garantir que você vai ter caixa para você pagar essa conta e as demais. Com duas observações básicas. O caixa não pode ser nenhum caixa superavitário demais. Muito dinheiro em caixa significa que você vai ter pouco rendimento. Caixa não rende nada. Mais um caixa muito baixo, eu posso não conseguir pagar as minhas contas em dia, que também é um problema, porque não pago as contas em dia, juros, pago multa e o custo aumenta, o lucro reduz e depois você não consegue ter a sua base, que é criar valor para o acionista. Qual que é o começo do orçamento de caixa? É trabalhar com duas variáveis chaves. Previsão de vendas, que é o insumo básico, e depois os recebimentos e pagamentos. Então pensem o seguinte comigo, ó. Do que você vai vender dessa empresa, eu vou receber um certo valor e vou pagar um certo valor. Então aqui você vai desdobrar, vai escalonar pagamentos e recebimentos. Aqui é do que você vai pagar. Então suponha que você faz as compras do seu dia a dia, ou no caso vai comprar de fornecedor, vai pagar isso de várias formas. Então aqui você vai pagar uma parte à vista, eu pago uma parte em 30 e uma parte em 60 dias. Aqui estamos no regime de competência, melhor, de caixa. Vale o caixa que entra ou que sai da empresa. Então assim, do que você comprou, nem tudo é pago à vista. Então tem que fazer o quê? O que você paga à vista no mês, eu coloco naquele mês. O que paga em 30, põe no mês seguinte. Em 60, no mês correspondente e aí vai. Para que você tenha uma previsão, isso aqui é uma previsão, de tudo que você vai pagar efetivamente nos meses corretos. Se possível, no mês e no dia correto, para garantir que você vai ter no dia 10, como pagar a sua conta que vence no dia 11, para ter certeza plena. Vai lá, paga, não tem nenhum juros a mais e assim por diante. Aí eu escalono os pagamentos e somo o pagamento por mês, de acordo com o que você vai pagar efetivamente. Faço a mesma coisa com os recebimentos, que é outra ideia. Eu vou vender meu produto para o meu cliente, mas não vou vender 100% à vista, posso vender uma parte a prazo, uma parte à vista, que é meu PMR nesse caso aqui. Então, nesse exemplo aqui, eu vendo 20% à vista, metade com 30 e 30% com 60 dias. Aqui é só um exemplo, pode ser diferente. E faço o quê? Faço o escalonamento disso. Então, a parte à vista vai à vista, a parte a prazo vai no mês que eu vou efetivamente receber esse valor. E somo. Então, eu tenho agora duas informações básicas. O quanto de dinheiro a empresa vai receber e vai pagar na previsão. Nesse exemplo aqui, são os 3 últimos meses de previsão. E agora eu vou montar o meu orçamento de caixa, que é isso aqui. Então, notem uma coisa bem interessante, ó. Eu tenho uma estrutura básica, que é o seguinte, ó. Vou fazer o que eu vou receber menos o que eu vou pagar. Aqui é previsão. E eu vou ter, nesse caso, o meu primeiro saldo de caixa. O que eu vou receber menos o que eu vou pagar. Leve em conta o meu saldo que eu tinha anteriormente. Então, o caixa não está do zero, eu tenho lá um processo que é contínuo. Então, se eu tinha no caixa no dia anterior 10 mil, eu vou colocá-lo na previsão, que é o saldo inicial de caixa. Então, coloco lá e faço a minha conta, sigo a minha conta. E eu tenho um saldo final de caixa. Quem pegar uma conta corrente e tirar um extrato vai ver que é a mesma coisa. Eu tenho caixa que entrou e saiu da sua conta corrente, o que você pagou e recebeu, aí acabou um dia, aí tem lá, saldo do dia. No outro dia, a mesma coisa, o saldo final de um dia, inicial do outro dia e segue o processo. O que tem de novo aqui? Eu crio um saldo mínimo de caixa,
que significa isso? Gestão de caixa eficiente. Eu não preciso manter muito caixa, nem pouco caixa. Nesse exemplo aqui, a empresa tem que manter em caixa mais ou menos R$ 25.000. Nem mais, nem menos. Vou pagar aqui, com esse dinheiro, fornecedor, salários, impostos, e aí vai embora. Se eu manter 30, vai sobrar 5. Vou deixar de ganhar 5. Se eu manter 20, não vou conseguir pagar os 5 que restam. Vou manter então 25. Então, eu não tenho 25, eu preciso manter 25. Então, pense agora comigo uma coisa. Ó. Aqui no mês de outubro, previsão, a sobra final foi R$ 47.000. Tem que manter em caixa só 25. Faço o que então? Pego 47, tiro 25, deixo em caixa. O que sobra, eu faço algum tipo de investimento, que é R$ 22.000. Posso investir em estoque, posso pagar uma conta adiantada, eu posso investir na poupança, em ações, não importa. Eu mantive o caixa só o necessário, o que sobra, nesse caso aqui eu posso fazer algum tipo de investimento. Outro mês, a mesma coisa. Recebi menos do que eu pago, saldo final de um mês vai para outro mês, inicial do outro mês, e aqui faltou menos R$ 51.000. Então eu devo R$ 51.000. Aqui eu tenho agora duas coisas para você pensar. Coisa 1, o aspecto número 1, eu devo 51 e preciso manter em caixa 25. Faço o que então? Vou financiar 76. Previsão. Por quê? Para pagar os 51 que eu fiquei devendo e para manter em caixa R$ 25.000. Qual que é a ideia básica disso? A empresa consegue avaliar os possíveis futuros excessos de caixa e garante que você vai pensar de antemão o que fazer com o dinheiro para não ficar parado em caixa, ou também os excessos e faltas de caixa, o que faltou dinheiro. Eu posso buscar de antemão o primeiro ponto que é o seguinte, vou tentar não dever R$ 51.000. Como é que eu faço isso? Vou voltar aqui, ó. Vou tentar receber mais. Como? Reduzir o PMR, lembram? Reduzir o PMR e aumentar o PME em termos de giro. Então, se eu vender mais unidades, mais dinheiro, e receber mais rápido, você consegue ter mais dinheiro aqui, ó. Mais dinheiro aqui, eu tenho um saldo que pode ficar até positivo. Outro ponto, vou tentar aumentar o tempo de pagamento, que é o PMP. Então, se eu tenho um tempo de pagamento um pouco mais alto, maior, eu consigo dividir mais os pagamentos, você consegue reduzir isso aqui, ó, o que é outro ponto positivo. Agora, não dá para você aumentar o que recebe, nem pagar mais, por mais tempo, estou no limite. Tem que fazer o que então? Vou avaliar esse financiamento aqui. Tentar buscar de antemão um banco que me dá um dinheiro mais barato e um prazo mais longo. Quando você pensa em financiamento, em geral, quem precisa financiar no susto, paga mais caro e tem que pagar mais cedo. É igual no nosso caso. Comprei em cartão de crédito, comprei, não consigo pagar essa conta em dia. Vou dever e pagar 400% ao ano de juros. Então é um problema nesse sentido. Mas qual é a ideia básica aqui? Você começa a pensar de antemão, antecipadamente, excessos de caixa para você investir e faltas de caixa. Eu posso fazer para 3 meses, para 12 e para 24, não importa. A ideia é a mesma. Quem entender um mês, entende os outros. Qual é o ponto mais importante? O que fazer com esse resultado aqui? Para nós é o aspecto mais importante. Tá ok? Bom, garantir que eu vou ter caixa. Posso então pagar a minha máquina nova que eu quero comprar. Então notem que uma coisa está casada com a outra. Eu não posso calcular o VPS sem calcular o caixa junto. Concordo? Se eu quero comprar uma máquina que custa R$ 1 milhão, eu consigo pagar essa conta em dia, não faz sentido. Seguindo, depois vou projetar o meu resultado, que é o DRE projetado. Qual que é o insumo básico dele? Vendas. Então assim, pensem comigo, do que a empresa vai vender, eu coloco na minha primeira linha, que é o quanto eu vou vender, que é a minha receita final. Como é que eu vou achar essa conta aqui? Quanto eu vou vender em unidade vezes o preço. Então, unidade vezes o preço aqui na minha receita. E aqui é um DRE clássico, não é? DRE menos o custo, aqui é o CPV, CMV ou CSP, não é? Divido o que é variável, o que é fixo. Todo mundo tem isso. E vou seguindo. Lucro bruto, despesas operacionais,
lucro operacional e aí por diante. Como é que você faz previsão de DRE? Passo 1, previsão de vendas. Passo 2, eu tenho que ter um DRE de um ano que já aconteceu. Então, pense que estamos em 2015, nesse exemplo aqui, e eu tenho o DRE que já aconteceu em 2015 e vou projetar para 2016. Como é que eu faço isso? Primeiro ponto, espero vender 35% a mais no ano seguinte. Então, já projeto isso. Como é que eu faço a sequência do meu DRE? Agora, o processo é a porcentagem das vendas. Então, pense o seguinte, o que é custo fixo não vai mudar. Aluguel não muda com a venda. Posso mudar por conta de outro índice, mas não muda com a venda. Então, o custo fixo permanece o mesmo. Vou variar só o custo variável. Então, assim, se minha venda aumentou 35%, a parte variável do meu custo, matéria-prima, vai aumentar também 35%. Então, eu tenho minha receita projetada e os meus custos projetados. Eu tenho meu lucro bruto projetado. Então, não aconteceu ainda esse lucro, mas no que eu vou vender, no que eu vou investir, é uma projeção para você ver e avaliar se o que você espera de lucro é bom ou ruim para o negócio. Se for ruim, o que é que eu tenho que fazer? Como é que eu avalio em termos de análise nesse caso aqui? Posso pensar assim, puxa, mas está muito alto esse custo aqui. Ele não pode aumentar igual as vendas, tem que aumentar menos que as vendas. Tem que fazer o que então? Vou trazer para a empresa mais eficiência. Então essa máquina nova que eu vou comprar, ela produz gastando menos energia. Então produz a mesma coisa com um custo mais baixo. Contrato alguém que erra menos na minha fábrica, uma pessoa que erra menos. Ou treino mais a pessoa que já existe lá, faço um outro treinamento. Errando menos retrabalho, menos refugo, reduz o custo. Note que não aconteceu isso aqui ainda, eu estou fazendo previsão para tentar melhorar antes de acontecer. E sigo todo o resto, né? Posso prever juros, o quanto a empresa espera pagar para o banco de juros. Se eu achar muito, vou tentar reduzir o que eu devo. Então, pago um pouco o que eu devo, vendo um bem que não uso tanto, pago um pouco o que eu devo, reduzo um pouco as minhas dívidas, reduzo um pouco os meus juros e reflexo vem no meu DRE, gasto menos com juros, sobra mais lucro para a empresa, até chegar na parte final, que é o meu lucro projetado. Então, o lucro é projetado. O que eu vou avaliar? Se a projeção é adequada para você ou não. Pode não ser ou pode ser. Se você achar que sim, ótimo. Mantenha o que você previu no orçamento, coloque em prática e vai só controlando com o tempo. Está pequeno, porque você vai investir, acha muito risco para pouco ganho, vou pensar em alguma coisa para melhorar. É venda que está pouco? Aumenta o preço para tentar vender mais e ganhar mais dinheiro? Reduz o meu custo com eficiência, com retrabalho menor? Enfim, tem que pensar na parte prática. Então, notem, eu tenho um indicador, uma informação que tem que me levar a uma ação prática, uma ação concreta, para tentar resolver se for um problema ou manter se for um ponto positivo. E a última parte é a parte do balanço projetado, que é investimentos projetados e como é que eu vou financiar isso tudo. Então, quando vocês viram falar de orçamento de investimento, é isso aqui, ó. Então, por exemplo, quero vender 30% a mais de vendas. Vou investir mais aonde? Tenho que comprar máquina nova? A máquina que eu tenho dá conta? Ou vou comprar máquina nova? Se for comprar máquina nova, o que eu vou comprar? Máquina A, B, C ou D? Essa máquina é viável ou não é? Então eu tenho o total dos meus investimentos. Qual o próximo passo? Buscar dinheiro para isso. O que você supõe nesse caso aqui? Eu suponho que o que você achou aqui no ativo é o ideal. Olha, para a empresa vender 30% a mais, ela vai ter que investir isso aqui exatamente. Então tem que buscar o quê? Buscar o dinheiro para isso. Dinheiro para você levantar o ativo. Seja de capital próprio, terceiros, não importa. Se é terceiros, de qual banco, qual prazo, qual a taxa. Se for capital próprio, se é capital social, se é lucro retido ou alguma outra fonte um pouco mais elaborada que você pode lançar. Lançar uma debênture, novas ações e assim por diante. Eu tenho aqui o conjunto. Caixa projetado, DRE projetado e balanço também projetado. Para fazer o que com isso? Para calcular, por exemplo, índices projetados, para calcular liquidez projetada, para ver se eu conseguirei pagar as minhas contas ou não. Para calcular margem líquida projetada, ROI projetado, para ver se
o que espera para a empresa é o que eu desejo ou não. Se o que eu vou ter de lucro vai criar valor para a empresa ou não. E se não, eu resolvo antes de acontecer. Porque para resolver depois é mais complicado. Tento resolver antes. Previsão é para isso. Faço a previsão, se eu não gostei da previsão, tento mudar a realidade. Não a previsão, muda a realidade para tentar melhorar um pouco mais. E, para terminar essencialmente, esse é um exemplo do processo gráfico como um todo. Então, vendas é o meu insumo básico, previsão e os planos. Nesse caso aqui, dessa última etapa, projeção de caixa, para ver se eu consigo pagar as minhas contas em dia, projeção do DRE, para ver se eu tenho um lucro projetado adequado para o meu negócio ou não, e projetar os investimentos e passivos, ativo e passivo projetados, para ter uma ideia como um todo. E eu vou então gerenciar isso aqui, para verificar se está de acordo com o que você esperava ou não. E depois, a parte final, você trabalhar com a ideia do controle. Avaliação e orçamento estão sempre juntos. Não basta você projetar sem avaliar depois as variações que acontecerem. Então, eu projetei 10 e vendi 5, é um erro. Por que você errou isso? Como é que você pode, então, corrigir a falha? Então, qual que é a última etapa do orçamento? Controlar. Nada seria justificado se você não controlar o seu orçamento que você fez. Projeção, ela acontece na prática. Então, você só compara um com o outro para ver se você tem um dado concreto, um dado falho. Terminamos o processo. Espero que vocês entenderam essa parte de orçamento, que vai tentar alinhavar tudo isso. De novo, leiam o material, assistam os vídeos e bons estudos.